meu slide, dá tempo de mais alguém chegar aí, mas já estamos começando nossa aula de hoje, tomando um café. Isso. E falando para vocês que esse programa se chama Rasmol, e eu vou mandar o programinha, que é bem leve, e esse arquivo para vocês abrirem nele. Só que aqui na minha mão eu só tenho para Windows. Eu tenho que procurar se tem Rasmol para Mac e para Linux, talvez tenha. A gente usa um chamado Pymol, que eu vou mostrar mais no final do curso. Mas o Rasmol é só jogar lá que ele abre. Então, a gente estava falando que o DNA são duas cadeias aqui, uma verde e uma vermelha, né? As bases estão aqui para dentro, vocês estão vendo elas aqui de ladinho, aqui, ó. E aí tem duas fendas no DNA, né? Aqui assim, por exemplo, dá para ver uma fenda menor e uma fenda maior. A fenda menor, ela vai dando as voltas dela, né? E a maior também. Então, a maior, ela tem um espaço aqui que cabe muito bem uma proteína, que é essa no formato de hélice, né? Fazendo uma alfa-hélice aqui pela frente, e vocês estão vendo que a outra vem por detrás aqui, porque lá atrás está a fenda maior. Do lado que nós estamos aqui, o DNA vai rodando, né? Do lado de cá é uma fenda menor, a gente enxerga menos as bases lá dentro, e lá tem uma fenda maior. Vamos tentar colorir essas proteínas por chain aqui. Select protein. Aí eu vou colorir as proteínas por chain para ficar uma azul e uma verde. Essa verde e amarelo, né? Sei lá, né? Verde, limão, amarelo que tá lá por trás. Então essa azul tá se conectando aqui pela frente, e nós vamos dar uma voltinha aqui para ir lá atrás. Olha o DNA aqui de frente, que bonitinho. E aqui a gente está vendo a amarela achando o espaço dela numa fenda maior também, né? Então é assim que funciona. Como é que faz assim? Difícil controlar aqui. Então esse fator de transcrição que a gente chama, transcription factor, esse aqui é um helix loop helix, porque ele tem uma hélice, um loop, né, uma alça que fala, e meu Deus do céu, como é que faz isso? Gira, assim tá bom, aqui vem para cá, muito bom. Então a gente, para mostrar melhor aqui, a gente pode colocar space fill, né, para a gente mostrar ela como é que ela é mesmo, e como que ela está entrando lá para se comunicar com o DNA. Isso foi a aula de terça-feira, né? A gente falou que tem proteínas que conseguem encontrar o DNA, e a gente falou que tem umas proteínas que se ligam no DNA, enrolando ele, né? Elas são as estonas, né? Então agora nós vamos ver como é que a gente faz para abrir e fechar o DNA, e como que a gente faz também para conseguir encontrar a RNA polimerase, né? Então, vamos lá para a nossa aulinha aqui. Deixa eu compartilhar aqui o slide, né? Muito bom, muito bem. Então, é o seguinte, vocês estão vendo aqui esse slide verde, que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui, cara, será que eu consigo pôr som nesse negócio? Vai. O som é tão legal, eu tenho que compartilhar de novo. Incluir o som do computador. Cadê meu... droga. Pior que eu estou gravando aqui e estou me perdendo aqui. Cadê a minha...
a minha... Eu fechei o slide que eu já tinha procurado carinhosamente e agora eu tenho que achar ele de novo. Transcrição 2. Transcrição geral 2. Não posso fechar um cara que eu demorei para achar, né? Muito bem. Só porque eu queria som. Então eu vou lá compartilhar com som. Não sei se vai estar muito alto para vocês aí. Qualquer coisa vocês me falam. Lá vai ele. Então, tem uma proteína chamada... Vocês estão ouvindo essas palmas? Então, tá aparecendo. Pronto. Vocês ouviram com som, foi? Foi. Ah, beleza. Eu deixei o som ligado nessa apresentação. Então é o seguinte, eu trabalhei com um cara em São Paulo, como é que é o nome dele? Esqueci agora. E ele foi trabalhar numa cidade nos Estados Unidos, que é San Diego. San Diego fica na fronteira ali da Califórnia, perto de Tijuana, do México. O pessoal lá que tem mais do que tem até 21 anos, menos de 21, eles já dirigem, mas não pode beber. Então eles pegam o carro, vão para o México, assim, bebendo pra caramba, e depois voltam para os Estados Unidos. Tijuana, acho que o Atlético jogou lá, e sei lá. E essa cidade de San Diego, ela tem a Universidade de Califórnia, San Diego, né? E aí o meu amigo Cláudio Juazeiro, ele estava trabalhando lá e eu fui lá visitar, né? Que eu estava lá nos Estados Unidos, fui lá visitar ele, passar uns dias lá e tal. E ele falou assim, Miguel, olha que coisa interessante, eu vim aqui, estou gostando do laboratório, mas eu sou biólogo, aqui não tem um camundongo, um coelho, não tem uma célula em cultura, não tem uma bactéria, não tem um vírus. Meu laboratório é de biologia e não tem nem organismo vivo lá, não. Só tem um monte de preparação de proteína que fica no freezer congelada e a minha função é descobrir em que ordem a RNA polimerase 3, né, e os seus complexos são montados, né? É o complexo da RNA polimerase 3 que sintetiza os tRNAs e tal, são 3 RNA polimerases. A 1, ela sintetiza o RNA ribossômico, ela fica lá no nucleolo. A 2 é a que a gente vai focar hoje, que é a que produz os RNAs mensageiros, e a 3 produz uns pequenos RNAs que são usados para splice, que a gente vai estudar, e transportadores também, RNAs transportadores. Então, hoje nós vamos ver o complexo da RNA polimerase 2, mas ele foi responsável pelo paper na revista Cell que descreveu o complexo para RNA polimerase 3. E ele me contou sobre essa história que ele tinha que descobrir das frações proteicas qual que se ligava primeiro. Por quê? Porque um pessoal da geração anterior a ele tinha purificado o complexo de transcrição da RNA polimerase 3 e colocado os tubinhos no freezer lá, né? Então, isso daí também deve ser a explicação de por que esses transcription factors da RNA polimerase 2, TF2, eles são chamados de TF2, eles têm letras, tem a letra A, tem a letra B, tem a letra D, e também explica por que algumas letras estão faltando. Por quê? Porque o pessoal purificou, colocou os nomes nas letras, mas quem descobriu como é que funcionava a história não incorporou aquelas frações proteicas, entendeu? Então, é assim. E aí eu vou querer chamar a atenção para vocês de duas proteínas
que elas demoram muito para chegar no complexo. A primeira que chega, ela demora bastante, é a TF2D. TF2D está até representado ali assim, como 3 coisinhas. Ela é umas várias proteínas, é um complexo. Ela tem várias proteínas como subunidades, né? E uma delas é a proteína que reconhece o Tata-box. Então, os genes eucarióticos, eles têm uma região TAA, né, que reconhece ali o início do funcionamento dele, e esse Tata-box, ele é reconhecido por uma proteína que faz parte do TF2D, chamada de Tata Binding Protein, TBP. Proteína TBP seria essa meia-lua lá, essa lua laranja aqui. Meia-lua não, esse pedaço de anel aqui, laranja, poderia ser a TBP, que reconhece o Tata-box. E aqui a gente tem TBPs Associated Factors, que são as proteínas conhecidas como TAFs, né? Então, tem uma TAF aqui que eu vou contar para você a história dela, que é muito boa, tá? Esse cara é o primeiro. Aí, foi feito um experimento em levedura, onde se conseguiu medir quanto tempo esse cara levava para achar um Tata-box, e ele levava mais ou menos umas 4 horas para achar um Tata-box. Então, assim, ele demora muito. Logo que ele se liga, ele também fica instável, ele pode sair. Então, tem esse TF2A aqui, que ele apoia o D para que ele não saia. Aí vocês vão ver que vai chegar o B, e o B, ele realmente, aqui está representado o DNA bem mal, né? Mas ele realmente se liga só do lado de lá do DNA, formando uma espécie de concha, de meia concha, de tal maneira que a RNA polimerase vai encaixar e fazer a concha do outro lado. Tá? Ele realmente fica do lado de lá para a RNA polimerase poder ligar do lado de cá. E aí ela é trazida por um fator também chamado TF2F, que faz esse acoplamento aqui. Tá? Eu devia ter desenhado esse cara mais para lá, mas é o F aqui. Logo depois vem a E, que tem esse papel de helicase. E aí a H, ela tem um papel muito importante, ela fosforila a cauda da RNA polimerase, vocês vão ver desenhadas aí em muitos desenhos de livros, e aquela fosforilação é muito importante para que a transcrição possa ocorrer. Então, na hora que esses caras todos se juntam, fosforila, isso aqui funciona. Eu vou passar de novo para vocês verem aqui que quando eu clico, vai demorar um pouquinho para poder chegar. Atenção, eu cliquei. Olha lá, chegou ele. Agora, espera que demora para o B chegar. Né? Aí vem a F. A E. E agora a H vai fosforilar a cauda da polimerase. É mais fosfato, eu coloquei só 2, porque senão ia ficar esses tiros aí. E aí ela começa a transcrever, ó. Beleza. Senhoras e senhores, isso aí se chama complexo de transcrição basal, porque essas proteínas, elas existem em tudo que é célula. Então, teoricamente, pelo menos nesse slide, nesse ponto, todos os genes podem transcrever, tá? Todos. Inclusive, existe uma expressão, leaking transcription. Leaking é quando está pingando, né? É um vazamento. Todo gene, mesmo que não esteja ativado, ele tem uma pequeníssima expressão que se chama leaking, né? Expressão vazante, né? É uma expressão residual. Então, esse complexo aí, como ele demora muito para ser montado, ele é chamado de complexo de transcrição basal ou de complexo da RNA polimerase. Ele vai conseguir produzir, sei lá,
um RNA por dia, um RNA por semana, um RNA por período do dia, entendeu? Ele trabalha muito pouco sozinho. Eu vou ensinar para vocês como que aquela molécula que eu acabei de mostrar, que se liga no DNA, ela ajuda a acelerar isso aí, tá? Então, primeiro slide, complexo de transcrição basal, presente em todas as células, portanto, toda célula pode expressar o seu gene, mas de uma maneira muito fraquinha, né? Bem pouquinho, tá? Por quê? Porque esse complexo demora para se montar, tá bom? Muito bem. Quando a gente tem o ensino presencial, às vezes eu falo lá para o pessoal assim, olha, eu vou fazer uma excursão, vou levar vocês para Copacabana e Leblon, tudo gratuito. E então vocês têm que ir para casa, pegar suas malas, se encontrar lá no edifício Maleta, e aí a gente vai sair de lá dentro de 2 horas. Quem não tiver lá não vai, né? E pior, se não tiver a turma toda não vai. Então, para quem da turma de vocês iam ficar ligando para não se atrasar, para chegar lá na hora? Para ganhar uma viagem grátis para Copacabana e Leblon? Para quem vocês iam ficar ligando? Ô, não atrasa não. Ué, Quem? ligar pra todo mundo, né? Pra garantir. Para garantir para todo mundo, né? Não tem ninguém aí que especialmente tem um currículo de atrasar, de chegar tarde nas festas e tal. Pô, acho que não. Na turma de vocês não tem. Mas na biologia, uma reação, ela depende sempre daquele passo de menor velocidade, entendeu? Então, assim, aquela pessoa que demorar mais, como vai ter que ir todo mundo, vai ser a pessoa mais importante que você teria que acelerar, né? No caso aqui, quais são as duas que estão bem atrasadinhas aí, que demoram muito para aparecer? As duas últimas. Não, eu falei, eu até mostrei que elas demoraram. Tem duas que são muito demoradas. Pô, aí você me pegou, professor. Vamos de novo. Vou clicar aqui, atenção, cliquei. Não, não é assim. Opa, volta. Cliquei. Tá demorando essa aí, ó. Já tinha clicado. Lá vai ela. Opa! TF2D. A outra que demora muito é a B, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Se você ficar telefonando os fosfatos, vai fosfato. Se você ficar telefonando para a TF2D e a TF2B e conseguir acelerar elas, né, você vai conseguir acelerar a montagem do complexo e você vai ter muitas transcrições. Vai transcrever uma vez, transcreve de novo, várias vezes por minuto, entendeu? Então, você tem que ter um jeito de contactar a TF2D e a TF2B e posicioná-las lá. Quem faz isso são proteínas como aquela que eu mostrei, que são fatores de transcrição. Isso aqui a gente chama de fatores de transcrição basais, né? Porque são do complexo de transcrição basal. Aqueles que eu mostrei chama fator de transcrição. Uma das grandes funções do fator de transcrição é ajudar esse complexo a se montar mais rápido. E como que eles vão fazer? Contactando mesmo, diretamente, e ajudando a posicionar a TF2D e a TF2B. É uma catálise, né? Eles direcionam a ligação delas aí, e aí sim esse complexo vai produzir uma transcrição maior. Vocês já conhecem Copacabana e Leblon, né? Fica logo aqui, perto da minha casa, depois do Céu Azul. Qualquer dia eu levo vocês lá para Copacabana e Leblon. Muito bem. Eu já contei para vocês, então, sobre alguns transcription factors, né? E eles, depois eu vou mostrar onde fica o promotor proximal, mas assim,
promotor proximal porque ele fica perto do Tata Box, que é essa região que a gente está mostrando. Então, tem uma lista aí de 1, 2, 3, 4, 5 fatores de transcrição. E qual que é o motivo estrutural deles? Essa ZIF268 é uma proteína que tem 3 zinc finger, né? É da família estrutural zinc finger. Elas realmente têm um tipo de se organizar no espaço estruturalmente que caracteriza o jeito dela de ligar no DNA, e a gente também dá o nome para a família zinc finger. Ultrabitórax é um fator de transcrição daquele tipo homeodomain que a gente mostrou na aula passada. FOS e JUN, eles são proteínas muito parecidas com as que eu mostrei agora, que são tem um domínio básico que vai se ligar ao DNA e tem um zíper de leucina naquela parte superior, né? Como se fosse um cavaleiro montando o cavalo. No corpo do cavaleiro tem um zíper de leucina. Também tem um zíper de leucina essa dupla Mic-Max. A dupla Mic-Max é uma dupla, né? É como se fosse o azul seria o Mic e o amarelo Max, que eu mostrei agora. Na verdade, aquela dupla lá é dessa família mesmo, e eles são Basic Helix Loop Helix. Então, enquanto o FOS e JUN só tem as alfa-hélices que vão entrando no DNA e grudando, o Mic e o Max são igualzinhos, só que tem aquele loop branco que eu mostrei para vocês no meio, né? Tem uma hélice, um loop, e a hélice que encaixa no DNA. E essa proteína TED, até hoje o TA domain não tem a estrutura resolvida. A gente sabe que ele usa esse pedaço para ligar, mas a gente não sabe exatamente qual é a estrutura. A Google acabou de liberar um software, quer dizer, não liberou ainda não, né? Mas eles fizeram um software que você dá a sequência primária e ela consegue prever a estrutura tridimensional. Existe um software até de um amigo meu que trabalha em Michigan e que ficou em segundo lugar agora no concurso. Todos os anos anteriores ele ganhava o concurso de conseguir o melhor resultado. Mas agora o grupo da Google, de DeepMind, né, de mineração, inteligência artificial, conseguiu uma precisão enorme, acima de 80% da estrutura. Você dá a sequência primária e eles te falam a estrutura da proteína. Vocês estão sendo formados num mundo completamente diferente. Todas as estruturas que vocês quiserem de qualquer proteína, basta você pôr a sequencinha de aminoácidos lá e pum, você vai conseguir saber. Então, assim, uma das funções eu já falei, eles vão recrutar os fatores de transcrição gerais, né? Os fatores de transcrição basais, né? E eles vão atuar como coativadores, mas às vezes como correpressores. A segunda função de um transcription factor é mudar a química das histonas, mas vamos com calma. A primeira função, vocês vão ver os transcription factors, e eles vão acelerar a transcrição, e a transcrição vai passar de transcrição basal, a gente chama de basal, aquilo que eu descrevi agora, para transcrição ativada, tá bom? Então, transcrição ativada é o que a gente queria estudar, a transcrição da porra lá, entendeu? Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Então, vamos mostrar a transcrição ficando ativada agora. Então, vai o primeiro fator de transcrição, eles chamam um outro, que chamam outro. Olha lá como eles estão ajudando a montar, tá vendo? É isso aí. Tá vendo como eles estão atuando no B e no D? Ou no D à esquerda e no B, né? Eles realmente contactam ali para poder ativar. Então, agora vocês viram, isso aí fica muito mais rápido, porque os fatores de transcrição que eu falei na aula passada servem para ativar a transcrição, entendeu? Eles são muito importantes. Sem eles, nesse pedaço de DNA aí, a gente não teria nada. Por isso que esse pedaço aqui é chamado de promotor, tá?
principalmente promotor proximal, mas pode chamar de promotor, se não for uma aula muito evoluída, assim, você pode falar de promotor. A sequência promotora, então, os fatores de transcrição vão posicionar o complexo de transcrição basal. Você reparou que a RNA polimerase não liga DNA sozinho, né? É igual aquela pessoa que vai no cinema e ela não tem preferência para sentar lá na primeira fila ou sentar lá no fundão. Que na primeira fila passa um carro, você tem que ficar olhando para ele passar, né? Lá no fundão, às vezes, é tão longe. Aí ele vai com a namorada no cinema, a namorada gosta de sentar na primeira fila. Ela fala assim, senta aqui, amor. Ele senta ali, né? Aí no outro dia ele vai com a tia dele, a tia, eu falei. E aí, e ela gosta de sentar lá atrás para ver melhor e tal, não sei o quê. Então, aí ela fala assim, senta aqui, sobrinho. Aí ele senta lá, entendeu? Então ele não tem a preferência para onde sentar. Então, assim é a RNA polimerase. Ela não reconhece o DNA, ela não reconhece o Tata Box, ela não reconhece o promotor. Ela só está aqui porque convidaram ela e falaram, ó, você fica aqui de frente para a B, tá? E aí vem a outra aqui, fosforila ela e ela sabe. Aí ela fala, vamos transcrever, né? E aí transcreve, tá? Muito importante isso aqui. A RNA polimerase não sabe o que é gene, só que quando ela está aqui, fosforilam ela sai transcrevendo. Entenderam? Isso é muito importante. Se você não tiver o promotor sendo regulado, você vai ter transcrição basal. Com o promotor assim ocupado por esses fatores de transcrição, você vai ter a transcrição ativada. E é claro que eu representei um cara de uma cor, outro cara do outro jeito, porque se você tem um gene que funciona no fígado, mas não funciona no cérebro, no fígado vão existir essas proteínas aqui, entendeu? E elas vão vir aqui e vão ativar esse gene. Lá no cérebro, o promotor fica vazio e aí ela transcreve só de vez em quando, uma transcrição vazante, muito ineficiente, muito insignificante, eu diria, entendeu? Transcrição basal acontece no cérebro, mas era fígado que eu falei? Vem o fígado aqui, tem essas proteínas e acionam e ela transcreve. Bom, metade da aula já foi. Transcrição basal, fatores de transcrição, transcrição ativada. Beleza. Metade da aula vocês já entenderam como que uma RNA polimerase acha o DNA para transcrever, sozinha não, né? Senta aqui, amor, ela sente e transcreve. Eu já fui metade da aula. Agora eu vou mudar de assunto porque eu vou colocar vocês numa célula eucariótica. Vocês vão ver aqui o nosso DNA envolvido por estonas, que eu falei na aula passada, mas o slide está aqui, então vamos tocar esse sininho aí, né? Tem essas estonas octaméricas e tem as estonas espaçadoras, né? As estonas espaçadoras ajudam o DNA a ficar mais compactado, formando a fibra de 30 nanômetros, mais grossa do que a fibra de 10 nanômetros, que na verdade parece um colar com umas pérolas, né? Colar de contas, beads on a string, né? Que eles chamam em inglês, é um colar de pérolas. Aí você enrola esse colar de pérolas para guardar na bolsa e aí fica uma fibra de 30 nanômetros, mais ou menos. Então, beleza. As estonas elas vão fazer o empacotamento da cromatina, porque também você tem mais de 1 metro de DNA dentro de uma célula sua. Se ela não tivesse empacotada, não ia ter jeito, né? Então, o DNA sofre esse empacotamento parcial no núcleo. Você vai encontrar a cromatina nesse formato de fibra de 30 nanômetros. E ela, fazendo esses giros e ligação com o esqueleto, vai formar o cromossomo. Mas isso não quer dizer que, embora o cromossomo esteja muito compactado, um pedacinho que esteja para fora aqui é alcançável, né?
Geralmente a transcrição toda acaba durante a mitose, principalmente também porque a estrutura do núcleo, que tem as fábricas para transcrever, ela é colapsada, né? O esqueleto todo é colapsado e você não tem mais aquela rede de moléculas que dá suporte para a transcrição ocorrer, beleza. Mas não tem... o DNA, ele não é compactado mais que isso, não. É que essa fibra aqui dá essas voltas e depois ela é enroladinha assim e forma o cromossomo. Então, aqui você tem a fibra de 10 nanômetros e a fibra de 30 nanômetros. Como é que eu vou transcrever? Eu vou mostrar para vocês, mas já vou dar um spoiler. Essa fibra aqui tem que abrir e se transformar nessa. Então, eu tenho que achar o DNA aqui e eu tenho que dar um jeito dele abrir. Eu tenho que tirar esse H1 daqui, tá? E eu tenho que dar um jeito de gerar isso aqui. Depois que eu gero isso aqui, eu tenho o DNA enrolado na cromatina aqui assim, ó, tá? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, ou eu podia imaginar que eu tinha que tirar esses caras daqui. Na verdade, não. Eu só vou fazer uma modificação química que eu vou ensinar para vocês, mas juro para vocês, eles ficam aqui. A RNA polimerase vem vindo aqui e ela transcreve e passa por eles. Como que eu vou explicar? Como é que você desce de um ônibus cheio, quando tinha ônibus cheio? Né? Ônibus cheio, 6 horas da tarde, seu ponto chegou. Como é que você vai chegar ainda, né? Que você já tem que estar na porta para descer. Agora o ônibus mudou, desce pela porta de trás, né? É isso? Mas você Até tem onde eu sei, desce pela de trás e a do meio. Beleza. Você tem que chegar lá. Então você está sentado logo depois da roleta lá, você tem que chegar lá. Então, como é que você faz se está cheio? Basicamente, você pede licença para a pessoa e no que você ocupa o lugar dela, ela ocupa o seu lugar, entendeu? Ou também balada cheia, detesto balada cheia. Mas às vezes você quer ir no bar ou quer ir no banheiro e a balada tá cheiaça. Você tem que passar por aquelas pessoas. Como é que você faz? Né? Você pede licença, o garçom passa numa balada dessa o tempo todo. Como é que ele faz? Ele ocupa o lugar da pessoa, a pessoa ocupa o lugar dela, entendeu? É mais ou menos isso que ocorre com a RNA polimerase. Juro para vocês que ela passa pelo DNA, mesmo ele estando enrolado nas estonas. Eu tinha 2 filmes de modelo de como que ele fazia isso, mas basicamente ele empurrava um pouquinho e puxava e ela consegue passar. Onde eu acho esses filmes para passar para vocês? Mas então a fibra de 30 nanômetros tem que abrir e a fibra de 10 nanômetros ela tem que ter uma modificação química para os nucleossomos ficarem, digamos, mais frouxos, mais frouxamente ligado ao DNA, para a RNA polimerase conseguir passar. Bom, vamos agora aos slides com o nucleossomo, né? Aqui estão as estonas, já falei da conformação, sou praeiro, sou guerreiro, aqui, né? Tô solteiro, quero mais o quê? Essas caldinhas de estona lá. Vamos lá, eu representei esses nucleossomos aí. Vem uma proteína que acetila. Muito bem. Então é o seguinte, esse desenho não tá bom, tá? Principalmente o de baixo. Quando essas caldinhas aí, que contém arginina e lisina, que são aminoácidos positivos, elas estão grudadas no DNA, tá? Estão empacotando o DNA aí. Quando a gente quer transcrever, a gente modifica elas. Elas são básicas porque elas têm um resíduo NH3+, né? NH3+, é um grupo amino. Se você reagir uma carboxila com grupo amino,
Vocês conhecem isso por causa da ligação de um aminoácido no outro, né? Um grupo amino numa carboxila, sai uma água e liga lá. Então, o que a célula liga é um ácido acético, tá? Ou acetato, se você quiser. Quando ele já está ligado, se chama de acetato de histona, né? Você acetila as histonas. Acetilando as histonas, elas perdem a carga positiva. Então, muita gente até hoje ainda ensina que a acetilação das histonas relaxa a estrutura da cromatina e aí pode haver transcrição. É mentira? Não é. Realmente ocorre um relaxamento pela acetilação, as caudinhas ficam menos contactadas no DNA, mas eu, quando fiz pós-graduação, eu gostava muito dessa matéria. E eu achei um livro na biblioteca que era totalmente sobre histonas. Eu estava no doutorado, né? E aí o livro era de um autor chamado Alan White. Beleza. Li o livro, estudei pra caramba sobre histonas. Era um livro. Legal, eu estava no doutorado. E aí, eu, quando fui fazer pós-doutorado, eu fui num congresso e aí o meu orientador me apresentou para o Alan White. Era um congresso de cromatina que eu contei para ele. Não, esse não era. Era um congresso de replicação de DNA, era um outro. Ele me apresentou para o Alan White, falou, Alan White e tal, não sei o que, esse aqui é meu pós-doc, que está trabalhando com estrutura do núcleo. Falou, que legal, estrutura do núcleo, você acredita nisso? Foi um negócio meio controverso. Falei, não acredito muito não, mas acredito num outro modelo, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, beleza e tal. Só que aí, o Alan White, ele tinha a minha idade, e ele já tinha escrito um livro que eu tinha estudado no livro dele, entendeu? Então, esse era o Alan White, especialista em cromatina. Ele publicou um trabalho muito legal, porque a gente sabia que tinha umas proteínas, que tinha um buraquinho dentro dela, que a gente chamava de bromodomain. Eu não sei quem deu o nome de bromodomain, mas já existia lá, proteínas com bromodomain. Ele descobriu para que servia o bromodomain. E aí ele contou num trabalho da Nature. Ele publicou um trabalho assim. Os bromodomain servem para grudar na cauda de histona acetilada. Então, quando essa caudinha está acetilada, não é só que ela vai soltar o DNA, ela vai grudar coisas, entendeu? Vai grudar coisas que vão vir, né, no caso da acetilação, para ajudar na transcrição. Então, todo mundo sempre pensava que uma proteína que fosse transcrever seria igual uma lancha que ia chegar lá perto do porto e ia ancorar, né, jogar a âncora para baixo. Beleza, o barco joga a âncora, mas também, para as pessoas descerem, tem umas cordas que você vai lá e faz uma amarração, né? Tem um outro contato ali no deck para você atracar o barco no deck do porto, do cais ali e tal, né? Então, o que acontece é que na transcrição não é só importante a sequência do DNA, aonde as proteínas vão ligar, que é o que eu fiz vocês pensarem até o slide anterior. Na verdade, toda proteína que regula a transcrição, para ela ficar bem ligadinha, ela se liga no DNA e na cauda de histona. Se a cauda de histona tiver acetilada. Miguel, então quer dizer que acetilar é um sinal de que vai ter transcrição? Tá bom? Isso é chamado, numa expressão em inglês, de histone code, o código das histonas. Se você for bem pequenininho e andar pela cromatina do seu núcleo, né, ou do núcleo do seu amigo, da sua amiga, você vai conseguir saber aonde vai ter transcrição e aonde não vai ter, pelo estado de acetilação das histonas, entenderam? Né? Então, é mais ou menos assim, você está passando lá na Savassi,
você vê lá uns cavalos lá, você fala, oh, deve ter uma festa muito perigosa aqui, porque tem até cavalaria na porta, né, tomando conta, tá aqui, vai tá aberto aquele bar lá, vai ter um axé, os vira e mexe vão tocar. Tem até cavalaria na porta para dar uma conta. Então, é assim, isso aí é chamado de Ristone Code. Então, eu vou mostrar para vocês como que uma stone acaba sendo acetilada, porque esse fator de transcrição aí, ó, ele vai chamar uma enzima que acetila. Olha lá, histone acetiltransferase. Aí as outras proteínas vão se grudar e vai ter a transcrição. Tá? Claro que esse nome aí é uma brincadeira com chapéu, né? Chapéu, né? Essa histone é chamada de RET. Essa histone acetiltransferase é uma enzima importante na transcrição chamada de RET. A atividade de histone acetiltransferase foi encontrada em muitas proteínas. O próprio trabalho do Alan White mostra que um daqueles componentes do TF2D, uma das TAFs, a TAF 250, ela tem atividade RET. Então, na hora que aquele cara liga no Tata Box, ele já começa a acetilar as caldinhas de histona ali do promotor, entendeu? Aí vem os outros fatores de transcrição e trazem também a histone acetiltransferase. Quer dizer, na verdade, esse cara chegou primeiro, né? Porque ele deixou o complexo se formar e a TF2D, né? Que esse cara aqui, tem a TAF 250, que também vai acetilando. Então, na verdade, todos os fatores de transcrição vão acetilando por aqui e abrindo a estrutura da cromatina e permitindo que as outras proteínas também se associem, porque essa proteína aqui, ó, ela não está grudada só no DNA, está grudada na caldinha também, para ela ficar bem ancorada, entendeu? Então, hiperacetilação, joinha, é do bem, tá? Agora foi um quarto a mais da aula, que foi metade da metade. Vocês acabaram de aprender que eu preciso de enzimas para quimicamente modificar o DNA para ativar a transcrição. Lembrem-se, eu não sou professor do departamento de genética e... como chama, meu Deus? Conservação. Esqueci o nome do departamento. Eu não sou professor de genética, sou professor de bioquímica. Então, eu tenho que mostrar para vocês bioquimicamente como é que um gene funciona, né? Falei do Tata Box, falei que a RNA polimerase vai ser levada para lá, falei que os transcription factors vão posicionar, conectando, e aí falei que para esses caras se ligarem, eu preciso modificar quimicamente as histonas, e falei que a acetilação, ou hiperacetilação, né? Para falar direito, é joinha, é do bem, tá? Já foi metade da aula. Agora quero saber o seguinte, como é que eu desligo esse gene? Antigamente, eu vivia essa época mesmo. Eu estudava isso e os trabalhos saindo na literatura quando eu tinha a idade de vocês. Aí, um pouquinho a mais, uns 2 anos a mais, 3 anos a mais. Aí, ia saindo na literatura as coisas, e a primeira coisa que a gente pensava é que se eu não tivesse quem aciona, quem é do bem, o negócio ia desligar, né? Beleza. Eu vou terminar a minha aula mostrando para vocês um slide que eu já mostrei da proteína do retinoblastoma. Eu falei, eu vou dar os detalhes depois. Mas a proteína do retinoblastoma, ela inibe a divisão celular, tá? E quando um vírus entra dentro das nossas células e rouba ela, esse vírus produz tumor. Então, a gente chama ela de repressor de tumor. A proteína do retinoblastoma é repressora de tumor. E aí, o pessoal descobriu que ela afeta o padrão de acetilação. Na verdade, a proteína do retinoblastoma,
ela chama uma desacetilase para desacetilar. É assim que ela inibe. Então, na verdade, o pessoal falou assim, bom, a proteína do retinoblastoma, ela tem que fechar a estrutura da cromatina, do jeito que eu mostrei lá, porque ela controla genes de proliferação celular. Então, quando é para proliferar, a acetilação vai ser do bem, mas na hora que é para parar de proliferar, você tem que desacetilar. Então, todo gene que for muito importante fechar ele, vai ter as enzimas de desacetilação para fechar. A gente só sabia isso, porque foi descoberto com a proteína do retinoblastoma, né? Só que aí, galera, na verdade, desacetilação de histona, todo gene que desliga precisa desligar. Isso eu fui saber lá na pós-graduação, que tinha trabalhos falando sobre isso, sabe? Bem depois foi falado assim, isso é geral, galera, todo gene quando desliga tem que desacetilar. Eu vou mostrar para vocês então agora a segunda metade da segunda parte, que é como que desacetila. Você tá lá com essa bagunça lá, né? Ah, droga, já? Esse slide? Primeiro eu vou desacetilar. Vai. O fator de transcrição E2F, que eu vou mostrar mais tarde, ele tem um correpressor, que é a proteína do retinoblastoma. Essa proteína do retinoblastoma chama uma desacetilase, que acaba com a festa. Entendeu? Né? Tem um fator de transcrição, ele chama um correpressor, que é a proteína do retinoblastoma, e ela chama uma histone deacetylase. Em inglês o pessoal pronuncia RADAC. RAD, o H mudo, né, o som de H mudo, RADAC. As RADAC são enzimas que vão ser chamadas pelos correpressores, tá? Então, os ativadores vão chamar RETs, né? Tá aqui. E os correpressores vão chamar RADACs. Tá meio rápido, mas depois vocês assistem de novo aí. O importante é saber hiperacetilação do bem. Hiperacetilação do bem. Todo gene que sofre hiperacetilação vai sofrer desacetilação para reprimir. Tá? Do bem, do mal. Por quê? Porque a cauda da histona é importante. Essas proteínas estão ligadas não só no DNA, mas está ligada na caudinha através do bromodomain, né? Que o Alan White descobriu. Eu até tive uma vontade de fazer o que ele fez quando ele fez 40 anos. Isso foi tudo antes dele fazer 40 anos. Quando ele fez 40 anos, ele falou assim, eu vou parar com a universidade e eu vou trabalhar só com empresas de biotecnologia, eu quero produzir alguma coisa aplicada para o mundo e tal. E aí convidaram ele para um simpósio de biotecnologia, para ele falar sobre essa ideia dele, como que ele estava pensando nas empresas dele e tal. Isso foi em Copacabana. E aí ele veio para Copacabana, e aí ele gostava de fazer um jogging, né? De uma corridinha, de correr de manhã e tal. Ele foi correr em Copacabana e, atravessando uma rua lá, um ônibus veio, atropelou e matou ele. E morreu, no Brasil. Alan White, o cara que descobriu o bromodomain e contribuiu muito para essa literatura aí, morreu no Brasil, atropelado por um ônibus enquanto corria na praia de Copacabana. Então, contei a história do Alan White aí e contei a história do bromodomain, né? Que ele descobriu que é um domíniozinho para você ligar na cauda de histona acetilada. Então, se acetila a cauda de histona, essas proteínas aqui, essa cruz verde, esse hexágono aí roxo, vermelho, eles têm bromodomain para poder grudar lá. Muito bem, senhoras e senhores. Esse slide está aqui, eu vou falar, né? Vocês conhecem esse lugar aí, né? Se você estiver vindo na faixa que o espectador desse slide está, o que você pode fazer nesse cruzamento? Me conta aí. Pode ir em frente, descer Amazonas, pode?
que você pode fazer? Você pode virar à esquerda? Uai, se você tiver a pé, eu acho que sim. Não, dirigindo. Você está dentro do carro aí, ó. Ou então eu acho que não, né? Melhor não, né? Melhor não. Quem que tá falando aí que é proibido virar à esquerda? Eu, Daniel. A placa não fala isso, entendeu? O sinal de trânsito, ele tem um controle positivo. Ele está te falando o que você pode fazer, tá certo? Você pode ir em frente, está escrito ali, ou virar à direita, de acordo? De acordo. É o sinal que é usado nas ruas aqui em BH. Agora, se você pegar essa rua aqui e for nela direto até o fim, for dirigindo umas 6 horas nessa rua aqui, você vai chegar num outro lugar. Que eu vou mostrar para vocês como é que é a placa de trânsito. Tá vendo a placa de trânsito ali no poste ali, o sinal de trânsito? Uhum. Esse sinal de trânsito, ele é negativo, tá? Esse cruzamento aqui é o famoso Ipiranga com a São João. A Ipiranga é onde eu tô. Se você seguir reto lá é Ipiranga. E aqui essa faixa de pedestre lá é a São João, né? Onde você chega aí na Casa da Mortadela, Sec Shop, a musculação. Pegou fogo aí, queimou tudo. Não sei se foi, esqueci onde é que foi que foi o incêndio, se foi na Sec Shop ou na musculação, acho que sei lá, ou se foi na padaria. Eu sei ou na Casa Mortadela lá. Eu sei que essa é a esquina da Ipiranga com a São João. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando eu cruzo a Ipiranga, que está indo reto lá até o fim, e a São João, que está vindo aqui da esquerda. Repara, não tem o controle positivo, o controle é negativo. Ele fala de um jeito diferente que a São João tem um sentido único. Vocês têm isso no manual aqui de trânsito, mas não tem nenhuma placa dessa na rua aqui. Mas vai ter em São Paulo, e aquela outra não vai ter. Então você chega no cruzamento, tudo em São Paulo é após o cruzamento, tá vendo aquele semáforo lá que a gente fala farol, né? Ele fica depois do cruzamento, aquele verde lá, amarelo, né? Tá amarelo. E você já vai olhando assim, e a placa também fica depois do cruzamento, né? Tarará, que é a placa de sentido obrigatório, que significa que os carros estão vindo daquela direção, então é melhor você não ir para lá. O resto você pode fazer o que você quiser, entendeu? Então esse é controle negativo. Eu comparo isso com o que acontece nas bactérias, que a gente vai estudar na próxima aula. Elas têm um elefante sentado em cima dos genes que tem que ser desativados, né? Nós não. O gene que a gente quer que seja ativo, a gente vai fazer um monte de coisas nele para ele poder ser aberto, ativado e aparecer, entendeu? Então a gente vai modificar a estrutura da cromatina com acetilações. Tem uma fosforilação que tira a histona H1 da frente. Então a gente tem que fazer um processo de acessar um gene ali no meio, né? É uma abordagem diferente, é como a gente dirige aqui em Belo Horizonte, controle positivo. Você não sabe como é difícil para um paulista dirigir aqui no começo, porque na hora que você vai lembrar de olhar a placa, você já passou por ela, né? Você fala, o que eu posso fazer mesmo aqui? Eu já entrei na contramão na frente do guarda, eu falava assim, olha a placa, ele vê São Paulo, vai embora, você não sabe dirigir aqui. Beleza. Agora eu já sei. Então, a desacetilação reprime a estrutura da cromatina. Beleza. Me conta uma coisa. Em que matéria que vocês estudaram heterocromatina? Alguém já contou? CHG, genética, lá no segundo grau, ensino médio que fala. Já ouviram falar de heterocromatina? No CHG, acho que o professor comentou. CHG, né? Heterocromatina. Eu vou contar tudo sobre heterocromatina para vocês. Eu sou da bioquímica, meu amigo. Eu vou contar as moléculas da heterocromatina. Primeiro, eu quero tirar a atração de vocês pela heterocromatina constitutiva, que é aquela que tem no centrômero e nos telômeros. Imagina um cara que vai andar de skate, entendeu? Ele tem um tênis especial lá, que dá estabilidade, e um capacete. As extremidades, os telômeros,
estão protegidos por uma heterocromatina constitutiva. E no joelho dele tem uma heterocromatina também. O joelho seria o centrômero. O centrômero tem um DNA repetitivo, tem proteínas específicas que reconhecem esse DNA, encapa, aí vem uma outra camada de encapa mais, para poder ligar no microtúbulo e tal. É uma heterocromatina esquisita. No telômero, o DNA faz uma voltinha, faz uma tripla hélice, né? Depois eu desenho isso. E aí, umas proteínas específicas grudam no DNA repetitivo do telômero e protegem ele. São as heterocromatinas sem graça, constitutivas. Eu vou falar para vocês como que é a heterocromatina facultativa. Como que os genes podem ser desligados pela configuração da cromatina, né, heterocromatina facultativa, e como que eles podem abrir de novo. Então, vou mostrar para vocês o que é uma heterocromatina facultativa. A heterocromatina que você vai encontrar em todas as outras regiões do cromossomo. Não centrômero e telômero, que isso não tem graça. Quero saber como que é heterocromatina. Meu Deus, Miguel, você sabe como é heterocromatina? Eu sei, vou contar. Heterocromatina é assim. Primeiro, tem uma metilação da histona H3, tá? Mas ela precisa... Volta. Você vai metilar a histona H3 numa lisina, K-lisina 9. Então, você tem a caudinha da histona H3, que está lá, né? Quero mais o quê? Né? Na posição 9 tem um K, que é uma lisina, que se tiver ativo, ela vai estar acetilada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você for uma proteína do retinoblastoma, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é desacetilar. E, em seguida, metilar. O sinal de metilação na histona é o sinal para heterocromatina, tá? Então, percebe como é que funciona. Primeiro, você vai a cromatina está aberta, o DNA aí. Primeiro, você vai desacetilar. Agora que você desacetilou, se você quer não só dar uma desligadinha nesse gene, mas heterocromatinizá-lo, por exemplo, esse gene é um gene que não pode funcionar no fígado, senão vai dar zona. Então, além de você desligar ele, você heterocromatiniza, isso aí é controlado. Essa proteína traz uma metilase de histonas que vai recrutar uma proteína famosa chamada heterocromatin protein 1, que vai transformar isso em heterocromatina. Ela vai recrutar uma metilase de DNA que vai metilar o DNA nessa região. Vamos com calma. Metilase de DNA metila o DNA. Todo mundo já sabia há muitos anos que isso é repressor, porque você impede que os transcription factors achem o DNA. Então, metilar o DNA é muito do mal, tá? Muito do mal. Mas como é que a metilase chega nesse negócio? Ela não chega sozinha. Ela é atraída por uma proteína chamada HP1, que já tinha sido reconhecida como a proteína principal da heterocromatina. E como que ela apareceu ali? O sinal que existe é a metilação das histonas, né? O sinal para ela é a metilação da histona H3 na posição K9. Então, o bioquímico Miguelito aqui veio aqui para trazer informação para vocês de como que uma heterocromatina é formada quimicamente. É só eu desacetilar a posição K9, metilar a posição K9, isso vai atrair HP1, inclusive HP1 vai atrair a metilase de DNA para esse gene ficar estavelmente desligado. Tá? Então, os genes que você quer soterrar mesmo na estrutura da cromatina é assim que faz. Tá? Muito bom. Aí eu vou contar para vocês uma história, né? Vocês já viram, se tiveram aula de... vocês têm que me lembrar. O órgão masculino da planta é estame, e tem o estame, o pistilo, como é que é? O antero,
Como é que chama aqueles caras lá que fica lá para cima? Quem que fez botânica aí? Oh, se não me engano, a parte masculina são os estames. Estames, ou também chamar de anteros, eu acho, os estames, né? Eles são os carinhas lá para cima. A planta da mostarda, eu tenho um desenho aí, depois eu mostro, mas a mostarda, ela é uma planta que é a drosófila do reino vegetal. Ela é estudada por geneticistas, chama a Arabidopsis thaliana, ou mostarda, né? Arabidopsis thaliana, ela é estudada por milhões de geneticistas. E esses caras tinham um mutante onde os estames eram enormes, mas enormes, né? Tinha uma florzinha pequenininha e aqueles estames grandão lá para cima. Os caras, sei lá, ganha pouco, mas se diverte, né? Não é uma profissão que se liga milionário, também não é pobre, mas diversão é garantida, né? Principalmente os geneticistas. E eles chamaram esse mutante de Superman, né? Porque ele tinha esses estames super desenvolvidos. Beleza. Geneticista, como é que ele isola um gene e descobre qual que é o gene responsável? Ele faz uma segunda mutação, tá? E eles mutagenizaram o Superman e o Superman virou um segundo mutante aonde os anteros, né, os estames diminuíram. Esse segundo mutante foi chamado de Clark Kent, tá? E aí, quem que transformou o Superman no Clark Kent? O gene que teria sido afetado seria o gene da kryptonita. Então, se eles descobrissem qual foi o gene mutado, eles tinham descobrido a kryptonita, que teria capacidade de transformar o Superman no Clark Kent. Eles achavam que a kryptonita seria uma metilação de DNA, mas eles descobriram pela primeira vez na história da humanidade uma enzima que tinha a capacidade de metilar as histonas, tá? Kryptonita não é uma metilase de DNA, a kryptonita é uma metilase de histona. Foi descoberta por esses caras fazendo dupla mutação na Arabidopsis thaliana, e aí quando eles viram o gene responsável, porque aí você coloca o gene selvagem e recupera o fenótipo, né? Quando eles viram quem era o gene responsável, era uma metilase de histona. O trabalho que eles relatam isso tem Nature, o trabalho que eles relatam isso tem a caracterização enzimática, e não bastasse isso, o trabalho mostra que quando a histona está metilada, ela consegue atrair a heterocromatin protein 1. É um trabalho maravilhoso, tá? É um trabalho fantástico, esse trabalho da Arabidopsis, o Superman e a kryptonita, né? Maravilhoso. Ele conta toda essa história aí. E aí, a gente viu isso sair na Science. Era Science, né? Não, esse era Nature. Aí, de repente, sai na Science um trabalho dizendo que a proteína do retinoblastoma fazia isso também. Era assim que ela fechava a cromatina. E aí a gente falou, cacete, então isso é um fenômeno geral, né? A heterocromatinização é um fenômeno geral, é bioquímica, é assim que tudo funciona. E aí a gente ficou com essa ideia na cabeça. Se me perguntar, Miguel, como é que um gene heterocromatiniza? Eu te mostro esse slide aí, tá bem mal desenhado, né? Mas explica que a proteína do retinoblastoma atrai uma desacetilase de histona e depois a metilase, que vai metilar exatamente a mesma posição K9. Isso vai atrair HP1 e aí HP1 vai atrair uma metilase de DNA e esse gene vai ficar desativado, tá bom? Então, basicamente, eu contei para vocês como que ocorre quimicamente a transcrição, né? Como é que eu aciono e tal, né? A acetilação do bem, desacetilação já é do mal, metilação já é para ferrar mesmo, aí heterocromatiniza e tem uma metilação de DNA.
se você me perguntar, Miguel, como é que desmetila? Eu vou ter que procurar na literatura, porque até a última vez que eu estava estudando, não tinha uma desmetilase. Para você soltar essa HP1 aí, é muito simples. Tem uma serina na posição 10 e basta você fosforilar a serina que a HP1 solta, tá? Até onde eu sei, a reversão da heterocromatina é por fosforilação da serina 10, tá? Eu não sei se existe uma desmetilase numa célula de mamífero, mas hoje em dia, se você botar no Google, você vai conseguir histone demethylase e você talvez consiga achar. Eu procuro aí daqui a pouco para a gente ver, né? Beleza. Então, é assim que a cromatina desliga. Aqui está representado por... Deixa eu só falar uma coisa aqui para o meu aluno, que eu estou na aula, porque está me mandando um negócio. Opa, eu estou dando aula aqui agora ao vivo e eu já tinha editado tudo lá. A ver se ficou legal. As estonas, como elas formam uma bolinha, está representada aqui com um quarto de pizza, né? É como se elas entrassem assim, tchum, 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 tchum. Isso aqui é aquela parte que forma o octâmero. Tem uma caudinha pequena aqui, né? E tem uma caudinha N-terminal maior. Só são modificadas a H2B, que está aqui, H3, que é a mais famosa, e H4. Essa posição lisina 9 é a mais importante. Ela tanto pode ser acetilada como metilada, e para você reverter a heterocromatina, você fosforila a serina 10. Agora, todas essas posições aqui também são importantes, como essas aqui e como essas aqui. Só que os trabalhos não são tão famosos, não são tão importantes, mas são importantes também, tá? Nada na vida é igual a gente ensina no curso de vocês. Sempre tem mais umas 30 proteínas envolvidas, outras posições. Então, a verdade é essa daqui, tá? Mas a mais importante que eu falei para vocês foi a lisina 9 da H3, tá bom? Acetilada do bem, metilada do mal, heterocromatiniza, e se você quiser tirar a HP1 daí, você fosforila essa serina 10 e tira. As estonas são substituídas, conforme você vai replicando, então as novas vão entrar zeradas, né? Você vai ter que repetir esse padrão de acetilação e tal. Então, a cada período de regulação, você vai repetir acetilação, desacetilação e tal, porque isso aqui existe, controla a expressão gênica, mas é herdado não por causa de uma herança genética, mas porque as enzimas marcaram essa região ou de um jeito ou do outro. Isso aqui a gente chama de epigenética, quando você está decidindo se o gene funciona ou não, mas não é genética que está controlando, é o estado de fosforilação, então, ou de acetilação ou de metilação. Então, a gente chama essas coisas aqui de epigenética. Eu estou controlando o funcionamento de um gene, mas não se ele é mutante ou se ele é selvagem, né? Não se ele está em dose dupla ou dose única. Eu estou controlando ele não pela genética, eu estou controlando ele pela bioquímica. Todas as vezes que a bioquímica faz esse controle, é engraçado, mas se uma célula tiver com o DNA aberto e com a cromatina acetilada, a tendência é a célula filha continuar, tá? Então, isso aí é epigenética. As descendentes também vão estar acetiladas e tal, e funcionando. Aí, quando tem uma ordem hormonal para desligar, aí elas vão ser desligadas, e as filhas dela também, né? Então, é isso que a gente chama de controle epigenético, sacaram? Modificações químicas, metilação de DNA também é um controle epigenético, metilação, acetilação,
fosforilação de estonas, também cai no tema da epigenética. Muito bom. Eu falei tudo, agora eu só vou voltar. Esse é o Rick Wakeman tocando. Não vou falar disso, não. Não era isso que eu queria. Caramba, cadê meu negócio? Deixa eu ver se tem esses slides aqui. Caraca, mano. Não estão aqui, não. Eles estão no relógio do ciclo celular. Espera aí que eu vou achar aqui o relógio. Eu já mostrei para vocês, mas eu quero mostrar de novo. Ô, professor, boa noite. Fala. Enquanto você está aí procurando, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Sobre o GD, na verdade, eu queria só que o senhor esclarecesse como é que ele vai funcionar, que eu tô meio confusa sobre O dessa que dia que ele vai semana? isso. Não, Principalmente o em questão GD lá do final do ano ou as tarefinhas, né? Isso. Tá. Porque A no tarefa cronograma dessa estava que ia semana... ter um GD e uma avaliação para a semana que vem. Ah, não, no cronograma, aquele cronograma ele foi importado da turma presencial. O nosso GD lá no fim. O que acontece? Eu posso até tentar trocar aquilo lá, porque tá para fazer rápido o início do cronograma do semestre, eu importei da turma presencial. Teria um GD e teria uma prova, mas a gente não vai ter provas. As avaliações de vocês são baseadas nessas tarefinhas que vocês fazem semanal, e já esclarecendo, eu fiz o pecado de não publicar a tarefa 4, né? E as aulas dessa semana, elas têm a tarefa 5. E então eu vou colocar 2 semanas para vocês fazerem, e eu vou soltar aqui a tarefa 4 e a tarefa 5. Se você for no site Biodados e entrar no ensino remoto, as tarefas até já estão lá. Mas eu vou colocar no Google e falar, olha, 2 semanas dá para vocês fazerem as 2 tarefas? Basicamente, elas são... A tarefa 4 é pequena, tem 2 perguntas, eu acho. E a tarefa 5 ela é meio aberta, mas tranquila. 2 semanas dá? Vamos marcar um dia que a gente está gravando tudo isso. Eu ia fazer no final, mas a gente faz assim, por exemplo, 2 finais de semana. Dia 25 tá bom para eu pedir 2 tarefas? Pode ser um pouquinho mais também. Eu acho tem que que tá ver. de boa. Que é 27? 27? 27 parece mais razoável. Tá, eu vou pôr 27, tá? Não tem problema, é mais para vocês se guiarem pelo tempo. Então, só para terminar a minha aula hoje aqui, eu vou mostrar um slide que eu já mostrei, que é de uma aula de checkpoint, onde tem essas proteínas aqui. Essa proteína E2F, ela tem um domínio ativador de transcrição que parecia um detalhe maravilhoso, né? Esse cara ativa a transcrição. Agora eu vou passar o mesmo slide, vocês vão entender que esse cara, ele estava recrutando uma acetilase de estonas, né? Uma proteína RET. Ele estava acetilando tudo por aqui e ativando a transcrição desses genes de proliferação aqui, a ciclina E, a ciclina A, esse aqui é o E2F, esse aqui é o Dimerization Partner. Vocês aprenderam na aula anterior que para você ficar grudado no DNA, você tem que pinçar ele ou agarrar ele, né, ou dar um chega nele. Então, você tem que apertar ele. Então, essa proteína aqui não faz nada, coitadinha, mas ela é importante para dimerizar e segurar esse cara aqui. E ele tem um domínio ativador, que recruta uma acetilase de estonas, e ele conecta mesmo, acho que ele conecta TF2B, tá? Então, ele conecta o TF2B e acetila as estonas. Então, ela é super do bem e está acetilando aqui. Eu vou mostrar como a proteína do retinoblastoma faz para reprimir esses genes aqui. E é importantíssimo, porque quando você divide uma célula em 2, logo depois da divisão,
a proteína do retinoblastoma, ela é desfosforilada e gruda aqui, tá? Então vamos ver essa história, que eu já contei para vocês, tem aula aí gravada, né? É o relógio do ciclo celular. A gente conta então para vocês que o E2F, ele ativa a transcrição, aqui não está escrito, mas é por acetilação de histonas e contactando o TF2B, né? E ele é responsável pela ativação dos genes que vão fazer a célula andar durante o período G1 e fazer a fase S, né? Que são a ciclina E, ele vai fazer a ciclina E aparecer, e depois ele faz a ciclina A aparecer, né? Beleza? Ele é responsável por isso. Só que quando uma célula faz a mitose, né, a proteína do retinoblastoma, que é chamada de repressora de tumor, eu vou parar para contar uma história. Eu fui num congresso, tá? Em Denver, no Colorado, né? E era sobre estrutura de cromatina e tal, tarará. E eu estava apresentando um pôster. No outro corredor estava um senhor, cara, um senhor da minha idade hoje, né? Mas ele era um senhor lá, e ele estava apresentando um pôster que era um recorte de jornal. E aí tava uma confusão lá, o senhor apresentando um recorte de jornal de 1900 e Guaraná com rolha, sei lá, 1960. Ele tinha um jornal onde ele falava assim: o câncer, ele não deve ser produzido por mutações que produzem a divisão celular. O câncer deve ser produzido por mutações em repressores de tumor. 1960. Ele submeteu isso para os caras do Congresso. Na verdade, era um congresso de ciclo celular, um grande congresso de ciclo celular. E aí os caras, eu falei com a moça que selecionou, ela falou, cara, tinha que selecionar, o cara previu tudo que a gente sabe em 1960 e ele trouxe a prova, que é o jornal, cara, e o cara lá estava explicando, eu falei com o cara lá uns 15 minutos, muito louco, ele tinha descoberto que o importante eram os repressores de tumor, né, e a proteína do retinoblastoma, olha o que ela faz, ó, ela é desfosforilada, e agora ela vai atrair esses caras que eu te falei. A desacetilase primeiro, foi descoberto isso com ela também. Ela desacetila a posição K9, aí ela metila, né? Ela traz a metilase, aí vem HP1 e aí esses genes são reprimidos, tá? Os genes induzidos por E2F são reprimidos. E aí, como é que você faz para tirar essa HP1 daí? Você vai ter que fosforilar a proteína do retinoblastoma e fosforilar a histona para ela soltar a HP1. Então, primeira coisa que você faz quando começa o ciclo celular, que eu estudei com vocês na aula da semana passada, é que os fatores de crescimento, eles induzem o aparecimento da ciclina D com a quinase CDK4, que justamente vão fosforilar o RB, né? Tirando ele de lá, né? Isso faz o E2F funcionar, ele vai ativar e produzir ciclina E, que vai hiperfosforilar o RB para não voltar nunca mais. Depois vai ser feita a que também com a mesma quinase vai produzir a divisão celular, e até que aparece depois a última ciclina, que vai produzir a divisão das células, e volta a história, né? Na hora que a célula se divide, a proteína do retinoblastoma vai ser desfosforilada e vai inibir aquilo tudo lá. Então, eu acabei mostrando bioquimicamente para vocês como que o retinoblastoma funciona e como que aquele senhor previu que o importante para não ter câncer era ter supressores de tumor, e quando o supressor de tumor sofre uma mutação, então você pode ter tumores de vários tipos, né?
Muito chique. Mas hoje era mais para mostrar o E2F para vocês, o domínio ativador, tudo que vocês virem nas aulas aí daqui para frente, alguém mostrando uma proteína ativando transcrição, você já sabe bioquimicamente como é que funciona. Claro que o próximo professor não vai descer ao nível bioquímico para explicar para vocês, mas eu já expliquei. Se vocês esquecerem tudo, pelo menos vocês lembram que tem uma transformação química, que uma proteína nunca liga só no DNA, ela liga naquela caudinha, como é que era, bromodomain e tal, isso não precisa lembrar, né? Mas, beleza. Então, eu estou fazendo um trabalho agora para vocês de tarefa, né? Deixa eu fechar aqui. Não vou fechar a gravação ainda não. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui que vai estar nas tarefas. Uma tarefa é de responder mesmo, a outra tarefa é de compor perguntas e respostas. Então, vocês têm que compor nos temas que eu sugeri lá, e para entregar dia 17, né? E então vocês vão ler umas coisas na internet sobre o assunto histona, acetilação de histona, desacetilação de histona, heterocromatina. Dá umas lidas lá na internet, porque quando a gente faz ensino remoto, eu nem sei se está todo mundo na sala, nem estou tirando presença, não está. Mas é claro que tem a gravação, tem gente que não tem o computador para ler nesse momento. Então, eles vão ler depois, né? Vão ver depois a gravação. Então, assim, cada um está cuidando de cada um, né? Então, eu estimulo vocês a não só pegar a aula que está aqui, ou aula gravada, vocês podem, quem sabe, até ler, assistir a aula do semestre anterior para ver se eu falei alguma coisa melhor e tal. E estudar um pouquinho na internet também os assuntos que vocês mais gostaram, para aprofundar, né? Então, assim, me ajudem aí a ensinar vocês para que isso fique na cabeça de vocês para o próximo período, né? Quando alguém perguntar como é que a transcrição funciona, a gente falou aqui, mas se vocês não derem uma mastigada aí, uma pesquisada assim, não vai ficar tão bom. Essa matéria você encontra no Biologia Molecular da Célula, no Strayer e no Lehninger, mas como eu falei para vocês, o curso de Biomol, ele é o curso de bioquímica que não cabia mais a parte de DNA, RNA, proteína, essas coisas. Então, lá no final do livro tem essas coisas que eu estou falando, tá bom? Cromatina e tal. O mais adiantado é o Biologia Molecular da Célula, mas acho que essas coisas tem no Lehninger e no Strayer também, e tem na internet. Então, a tarefa 5 não tem pergunta, assim, vocês vão criar a pergunta e responder. Então, deixa eu fechar aqui, assim, a minha gravação.